Sejam muito bem-vindos ao nosso Diálogos Fiscais. Toda quinta-feira, às 13 horas, estou aqui, ao vivo, com você, para falar de assuntos tributários, assuntos que tenham novidade na área tributária. Hoje teremos um diálogo fiscal muito especial. Hoje é bombástica. A nossa live de hoje, a gente vai conversar como que você decola na carreira tributária. Para muitas pessoas, a carreira tributária parece uma coisa inatingível, mas muito pelo contrário. É uma carreira totalmente possível, independente da idade que você tenha, independente, né, de onde você venha. O que é importante? O que você faz daqui para frente? De que forma você está levando a sua carreira para efetivamente ter sucesso na sua carreira? Então sejam muito bem-vindos, porque hoje, para conversar sobre como decolar na carreira tributária, eu tenho a honra, vou receber aqui meu querido aluno, mentorado, advogado tributarista, Dr. Gustavo Gonçalves. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí a live. Tudo bem? Tudo, como é que você está? Ótimo, graças a Deus. E você? Deixa eu só te pedir para você o telefone, que ele tá te cortando. Ele tá cortando, tá cortando tua cabeça. Regula aí, Melhorou? a forma que você melhorou. Agora eu consigo te ver. Eu e todo mundo que está assistindo aqui. Tá, Deixa eu colocar a luz aqui. a última vez que eu vi o Gustavo ontem foi às 11h50 da noite, né? Às 23h50. A gente não estava tomando cerveja, estava tomando vinho. Nós estávamos aonde, Gustavo? Na minha mentoria, estudando, debatendo casos. A gente estava na mentoria estudando. Nós temos nossos encontros de quarta-feira ao vivo e nós estávamos, né, Gustavo, das 19h30 até quase meia-noite, tocando ficha na mentoria para justamente poder decolar na carreira tributária, né, Gu? Já teve episódios que foram além, né? No horário. Episódios já foram além. Acho que o nosso recorde acho que foi meia-noite 15, meia-noite 20, mais ou menos, né? Exatamente. Para começo de conversa, né? Desejo, então, assim, que o pessoal que está aqui assistindo hoje, que realmente queira decolar na carreira tributária, que queira começar na carreira tributária, eu convidei o Gustavo, gente, porque o Gustavo é um advogado que, para mim, hoje, assim, a gente tem um convívio, acho que faz uns 2 anos, né, Gustavo, mais ou menos, que a gente está, desde que você começou a ser meu aluno no curso de prática e hoje meu mentorado. E o Gustavo é um advogado que eu tenho visto assim um desenvolvimento e um desenvolvimento pessoal e uma maturidade profissional gigantesca nesses últimos 2 anos. Então, assim, ninguém melhor que você, Gustavo, né, para vir aqui hoje conversar e para efetivamente trazer para quem quer começar na carreira tributária ou para quem está aí dando daquela empacada geral na carreira tributária, esse bate-papo de hoje, gente, porque daí não sou eu que estou falando, a professora está falando porque ela quer nos convencer disso. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero que vocês escutem hoje, nesse nosso bate-papo informal e descontraído aqui, o que o Gustavo faz, como é que é a carreira, quais são as dificuldades que ele tem, como é que ele está lidando com isso, como é que ele está fazendo para prospectar clientes, quais são os resultados hoje do Gustavo. Então, Gu, antes de a gente começar realmente o bate-papo, conta para eles da onde você é, qual é a sua idade, quanto tempo você está formado, por que você se interessou pelo tributário. Tá, vamos lá. Eu não sou muito bom em falar de mim, então estou aberto a qualquer pergunta, seja de quem está acompanhando a live, principalmente de você, né, professora? Bom, meu Gustavo, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, cidade de bom porte aqui do estado, né? Nós ficamos atrás só de Belo Horizonte. Tenho 33 anos, tenho 7 anos de formado. E em relação à última parte do interesse por tributário, eu confesso que eu nunca tive e nunca imaginei ter, né? Eu fui tributário no último período da faculdade. Foi uma matéria que eu não levei muito a sério, né? Até porque eu falei, não vou mexer com isso, só preciso passar para poder pegar meu diploma, para ter minha carteira, para trabalhar. Mas eu cheguei à conclusão que a maioria das vezes não é muito você que decide a sua área de atuação, né? Você começa a perceber que ventos sopram para algumas áreas e aí a sua decisão, né? Ir contra o vento e tentar outra área, então acompanhar. No meu caso, foi exatamente assim. Eu iniciei com outras áreas na advocacia, só que assim, tributário caiu no meu colo acidentalmente, né? Eu já contei essa história aqui para a professora uma vez, assim, num ambiente 100% de descontração. Eu estava em um bar, era happy hour numa sexta-feira, com um amigo, que hoje inclusive é meu sócio.
me falou, olha, eu tô com uma questão aqui, não sei se você consegue me ajudar e tal, me apresentou um auto de infração. Foi a única coisa que eu li no documento, assim, né? Ele lá, bem destacado, lá em cima, auto de infração. Aí ele me perguntou, você já fez, você sabe responder e tal? Eu nunca tinha visto. Pensei, não, falei, será que é uma multa? O que é isso daqui, auto de infração? Mas começo de carreira, né? Não podia nem sonhar em dizer não, em negar a possibilidade de honorários e tal. Falei, nossa, fiz. Já fiz vários autos de infração lá, é o que mais cai no escritório. Quando eu li auto de infração e li o prazo, né? Li data e li um prazo que eu tinha 30 dias. Então, ali na questão de 2, 3 segundos, eu falei, pô, tem 30 dias para resolver isso daqui. Talvez aqui hoje eu consiga pagar o aluguel, alguma coisa assim. E aí foi meu primeiro contato, né, com o tributário. Peguei esse auto de infração, sentei, estudei, pesquisei, vi as melhores oportunidades. Demorou um tempo para entender até o documento em si. E aí esse auto de infração era de uma loja de imóveis conceituada aqui na cidade, né? E aí, como nós conseguimos um bom resultado para essa loja, ele tinha outros amigos do mesmo segmento, com o mesmo problema, que foi aparecendo mais um, dois autos de infração, e aí foi o começo. E deixa eu te perguntar, olha o que tu disse. Eu tinha 30 dias para aprender. Você nunca se interessou pelo tributário, não entendia nada de tributário, porque nem mal tinha só passado por ele na faculdade. E você tinha 30 dias para aprender. Você tinha duas alternativas. Ter medo e dizer, não dou conta disso e dane-se, não vou tentar. Ou tenho medo, mas vou estudar porque eu tenho 30 dias. Ou eu nem tenho medo, eu vou estudar e vou tentar. Qual foi, o que você pensou? Te deu medo de não ter conhecimento para fazer isso? Então, o medo foi, com certeza, né? Falei, nossa, vou pegar, se eu não conseguir entregar, porque ali também eu já tinha lido o valor do auto de infração. Eu falei, nossa, nunca peguei nada que esse valor. Quanto que era o auto-infração? Salvo engano ali, e hoje, né, em contato com mais autos de infração, você fala, não, é um alto baixo, mas para mim ali no momento não era. Salvo engano, era 197 mil, alguma coisa assim, entre 190 e 200 mil reais. Mas assim, tem medo, mas assim, sei lá, eu acho que eu tinha mais medo também de não aparecer cliente e tal. Porque até então, como eu estava muito no começo, todo cliente, todo caso que eu peguei, sempre fui eu que procurei. Aquilo ali era a primeira vez que alguém me procurava com alguma coisa. Então, assim, eu tinha mais medo de ter de não ter cliente, sabe, porque quando você procura, são muitas as negativas. Então, meu medo era maior de fracassar nesse sentido do que de fracassar naquele trabalho. Porque ali eu falei, tem 30 dias, eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir resolver em 30 dias, mesmo que eu pedisse ajuda, que eu delegasse, de alguma forma, eu ia resolver. Então, meu medo era maior nesse aspecto, assim, sinceramente. E esse foi o primeiro. Depois, quando você viu esse auto-infração, que nesses 30 dias você deu conta de fazer e conseguiu resolver, você pensou, tributário é por aqui que eu vou, então? Foi aí que startou, então? Daí você começou a procurar esses clientes do tributário? Não, na verdade, quando eu resolvi, para ser bem sincero, quando nós conseguimos o êxito nesses autos, eu falei, ó, beleza, né? Esse aqui é uma vez ou outra, não vai aparecer mais. Ainda bem que o cliente foi honesto, pagou certinho e tal, ótimo, né? Foi uma boa experiência. Quanto foi esse primeiro trabalho? Quanto é que você recebeu no tributário? Primeiro trabalho, sem ter conhecimento, do jeito que foi. Quanto é que você ganhou, você lembra? Eu lembro, acho, não sei se foi 6.500, 7 mil reais, foi alguma coisa nessa faixa. Mas Pô, assim, pô, pra mim, até hoje pra mim, 7 mil reais é muito dinheiro. e Mas, mas no começo da carreira era mais. quanto tempo faz isso? Acredito que uns 3 anos. Tá, então 3 anos atrás, vamos pensar que isso é como se fosse uns 15 mil hoje, pelo menos. Então, para começo de... Olha só, o que eu sempre falo do tributário? Não estou criticando as demais áreas e respeito cada um com as suas áreas. O que eu percebo dos meus 25 anos de experiência é que normalmente o tributário, um único processo de tributário, ele, dependendo do tipo de processo, ele tem capacidade de te remunerar muito, mas muito mais que em outras áreas que você tem que somar 10, 15, 20 processos para fazer esses mesmos 15 mil, esses mesmos 7 mil. Então, assim, quando eu defendo que o tributário ele traz uma boa remuneração, e claro, tudo é proporcional ao porte do cliente, vejam, gente, o Gustavo começando a carreira, sem conhecimento, foi correr atrás, porque ele precisou correr para poder, né? A informação não veio para ele sozinha.
Mas o primeiro contrato que ele fechou há 3 anos atrás foi de 7 mil reais, que hoje eu acho que seria pelo menos uns 15 mil equivalente a isso, 15 a 20 mil, tá? Então, assim, não sou eu que estou falando, é o Gustavo que está dizendo, demonstrando que no primeiro contrato, quanto foi rentável um único contrato de tributário que ele recebeu. Gu, feito isso, abre-se aí o horizonte então tributário. Quando você falou assim hoje, normalmente os autos de infração eles vêm para mim, veio para mim, mas normalmente eu vou atrás do meu cliente. E eu, como te acompanho já esse tempo todo, eu vejo de você um cara que está sempre se mexendo. O Gustavo, você vê no Instagram, ele está sempre na estrada, ele está sempre aqui, ele está sempre ali. Ele é literalmente funcionário, porque ele está sempre atrás do trabalho. Ele não tem preguiça nenhuma. Se tem um cara que não tem preguiça nessa vida, é o Gustavo. Então, Gu, conta um pouquinho de como é que tem sido essa tua experiência em relação à prospecção. Como é que tem sido feita a prospecção? Como é que tu vai atrás desses clientes? Esses clientes você já conhece, não conhece? São pessoas que você nunca viu na vida? Como é que você tem feito isso? Então, para ser mais exato em relação ao aspecto da prospecção, tem que dividir a história, né? Porque, inicialmente, a maioria dos clientes eu com certeza nunca tinha visto. Então, assim, eu estou muito longe e acho que talvez nunca vou nem queira alcançar esse patamar ou assim de ficar só sentado esperando o cliente bater na porta, sabe? Eu acho que por causa do mercado, pela concorrência, eu acho que hoje talvez não exista mais. Então, assim, a minha prospecção, eu posso falar que é 95% ativa. Eu corro, eu ligo, eu bato na empresa, eu pego o meu carro e vou lá, tanto eu quanto o meu sócio. E então, assim, 95% sem sombra de dúvidas ativo. Então, essa parte da prospecção passiva vem a partir. Por que que acontece? Eu acho que eu nunca tive um cliente que eu resolvi apenas uma questão tributária. Essa questão sempre se desdobra, ela se desdobra de duas formas. Ou aparece outro problema tributário, vamos supor, outro auto de infração, um lançamento tributário, uma inscrição, alguma coisa do mesmo cliente. Ou então, nesse mesmo cliente, a partir do momento que você realiza o primeiro trabalho, você se atenta a enxergar novas oportunidades dentro dessa empresa. Então, é muito importante você ter se possível, o êxito, né? Ou então um reconhecimento positivo do seu trabalho, no primeiro trabalho que você faz na empresa, porque o primeiro trabalho é a chave para as duas portas passivas de prospecção, seja ele te procurar, então, ou seja ele continuar abrindo as portas para você desbravar as oportunidades que tem dentro dessa empresa. Normalmente, do que você tem me relatado, a execução fiscal tem sido um bom caminho para você também, né? Exatamente. Exatamente. Como é que conta um pouquinho sobre a questão da execução fiscal? Por que ela tem sido porta para você entrar em algumas empresas? Bom, primeiro pela recorrência, né, da execução fiscal quando você está atuando ali num passivo tributário, né? Porque a execução fiscal ela vai desembocar ali o único caminho ali, se não for a regularização desse crédito, ela vai desembocar ali na execução fiscal. E aí, dentro dessa execução fiscal, são N sanções que esse cliente possa vir sofrer, ou então você entra na execução fiscal já em andamento e vê que ele já está sofrendo, né? Seja restrições de bens, seja penhora, seja bem móvel, imóvel, conta. Então, é um leque de atuação para você fazer ali no processo, né? Buscar a suspensão dessa execução, buscar uma substituição de restrições, uma substituição de penhora, liberar uma penhora feita em excesso, sabe? Então, Isso tudo que você está falando, despachando. Quanto você corre e qual que é o procedimento que você faz? Isso tudo que eu tô falando é você ficar o menos possível ali sentado na sua cadeira atrás da tela só pedindo via PJE. Porque você não consegue, às vezes, transmitir a urgência daquilo e a consequência que aquilo está dando para o seu cliente, para o contribuinte, para empresas, muitas vezes através da petição. Até porque você nem sabe se ela vai ser lida ali na sua totalidade, né? Então, assim, o seu papel ativo nisso, de correr atrás, de despachar, porque várias. Então, assim, principalmente não se contentar com o primeiro não ali, né? Porque é a palavra que você mais escuta, é não, não, o entendimento não é esse, doutor, não posso.
E, assim, lembrar do alfabeto. Se o plano A não deu certo, tem o B, tem o C, tem o D, tem outras letras. E é isso, é porque, assim, nada ocorre, pelo menos comigo, nada ocorre 100% como a teoria, sabe? Nunca, Porque se fosse... né? Nos teus casos, nunca. Exatamente como é. Por isso que eu penso assim, o pessoal fica, eu tenho que estudar todo o direito tributário primeiro, aprender todo ele para depois praticar. Se tu tivesse esperado estudar todos os livros do direito tributário, nem os teus casos nunca estão detalhadamente nos livros, né? Tem mais essa. Tu sempre aprende da prática. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, só de teoria não dá. Tem que ter a prática. Você sabe, aqui, Porque... gente, o Gustavo esses dias estava com uma restrição, inclusive de circulação, estava com uma execução fiscal, e ele estava com uma restrição sobre um veículo, mas não só penhora. O veículo estava com uma ordem de restrição de circulação. E daí a gente estava conversando, né, Gustavo, aquela semana ali no grupo da mentoria, e ele trouxe o caso e a gente começou a conversar. Além de tudo que a gente pensou que podia ser feito, o Gustavo agiu, ele foi despachar. A gente criou uma possibilidade, estudou, né, Gustavo? Criou a petição e ele foi despachar. Eu não vejo resultado isso em nenhuma área, mas eu acho que da nossa principalmente, porque principalmente às vezes em alguns lugares a gente advoga no executivo fiscal que o juiz é do cível, ele não tem uma expertise em execução fiscal, ele não tem uma expertise tributária. Ele é aquele juiz que julga tudo, do roubo de galinha até a execução fiscal. Se o advogado faz a petição e não vai até o juiz explicar, fazer aquele despacho auricular, às vezes ele não entende exatamente o que é e não consegue entender o quanto realmente é importante aquela decisão. E daí, Gustavo, eu vejo você fazendo isso. Por isso que eu digo assim, que o fato que você falou, você não se vê sentado numa cadeira. Eu tenho percebido que todos os teus resultados, né, que você tem trazido resultados de vários êxitos, é justamente porque você vai até ao juiz despachar, você vai no procurador da Fazenda, você vai despachar com o delegado da Receita Federal, e esse resultado positivo que você tem tido cada vez mais é em função dessa sua proatividade. Então, você consegue imaginar um advogado que tenha resultado que não seja proativo? Depende do que você chama de resultado, né? Mas um resultado eficaz em tempo hábil, principalmente em tempo hábil, assim, pelo menos aqui nas comarcas que eu atuo, não. Esse caso que você citou do veículo foi bem interessante porque fala justamente isso do plano A, B e C, né? Era um veículo que ele tinha sofrido a restrição de transferência e o fisco também lançou a restrição de circulação. E aí nós pegamos a execução fiscal, a primeira coisa, fizemos uma revisão fiscal em cima do débito. O débito realmente era devido, estava certo. Ele não regularizou, teve uma restrição de transferência, ele permaneceu inerte, não regularizou e teve uma de circulação. E aí nós tentamos apelar para o bom senso, porque era um veículo de carga que a empresa precisava. A gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parcelamento, dando com entrada 60% do crédito fiscal, que é viável para o contribuinte, e pedir para retirar a restrição de circulação, porque ele pode trabalhar com o carro e manter restrição de transferência, já que ele não tinha intuito de vender o veículo, né? E aí nós entramos com o pedido, o juiz do local disse, não, vai continuar, porque a gente entende que a garantia do débito é ele parado, porque senão ele pega o veículo e some. A gente falou, mas como que ele vai sumir? O veículo é usado para trabalhar, veículo de carga, então, mas assim, não teve jeito, né? E aí a gente foi bater na porta da parte contrária, né? Da procuradoria, né? Supostos inimigos, mas assim, que agiram com extremo bom senso e tal. Então, assim, não deu para convencer o juiz, nós conseguimos convencer o procurador a se manifestar favorável à liberação da restrição de circulação. Porque ele se sentia seguro, que foi o que nós peticionamos, com a manutenção da restrição de transferência. E só assim o juiz abriu mão, com a procuradoria se manifestando a favor. Então, assim, plano A, pedido, não deu certo. Plano B, despachar com o juiz, também não deu certo. Foi dar no plano C. E se não tivesse ido no plano C, seria no plano D. Agora me diz uma coisa. Quando eu falei de proatividade, isso não é ser proativo? Tem um plano A, B, C. Conforme eu vou... a gente traça uma estratégia, gente. O que a gente tem que pensar quando a gente tem que ter um processo? A gente tem que traçar uma estratégia de plano de ação. Traçou A, B e C, porque se não der certo isso, dá isso, dá isso, daquilo. O que aconteceu? O Gustavo foi proativo. Ele foi pela estratégia A, B e C até que na C deu certa. Se o advogado tem preguiça, ele não vai ter resultado. E não tendo resultado, ele não fideliza o cliente, não traz outros clientes, não recebe seus honorários.
E daí, Gustavo, por isso que eu falei que advogado preguiçoso, isso é proatividade. Você não ter preguiça de pensar, porque é o primeiro, ó, conhecimento somado a um plano traçado de estratégia, sem preguiça de executar e com vontade de resolver, é o quê? Resultado final, que foi o que você teve. Então, quando eu vejo os advogados reclamando, fala mal do judiciário, o que você fez? Não adiantava ficar reclamando do juiz, foi lá na parte contrária, conversou com o procurador e trouxe a solução para o caso. Convenceu o procurador que tinha como você liberar o veículo, que era a parte mais interessada, era o próprio procurador em manter o veículo preso, e conseguiu liberar. O que é isso? Cliente feliz, honorários pagos. Você acha que esse cara não vai te indicar para um próximo caso? Qualquer pessoa, ele não vai lembrar do Gustavo para indicar? Ele mesmo se indica várias vezes. Ele se indica várias vezes. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A pessoa fica falando muito sobre a questão da idade, né? Por exemplo, a Melissa que está aqui hoje, né? A Mel Fialho, lembra dela? A Mel, que é nossa colega do PTR, que vai se Claro. tocar, está entrando na mentoria hoje. Nós tivemos reunião de manhã cedo. Ela vai entrar na mentoria com vocês. A Mel é a Mil também. Falei antes de você, inclusive, para ela na reunião hoje de manhã. E a gente estava falando sobre a questão, às vezes, de fator idade. Eu vejo alguns colegas com medo de começar porque se sentem mais velhos, entre aspas, acham que está tarde demais para começar. Mas eu vejo também, às vezes, assim, você que é jovem, as pessoas com medo porque, eu vou chegar lá, sou muito jovem e não vão me dar credibilidade porque, afinal de contas, eu sou jovem. Você já passou por isso? E se passou, como é que você resolveu isso? Pra ser bem sincero, sim, já passei. Já passei em relação à idade, já passei em relação à aparência da estrutura ali, bem no início, quando o escritório era bem menor e tal, um imóvel inferior. Eu acho que a melhor receita para você driblar isso em relação à idade, em relação à aparência, se bem que a gente já conversou sobre isso na mentoria, cuida da aparência, a aparência é extremamente, é o mínimo que você pode fazer. Você tem que, tipo, vou falar assim, andar condizente com a profissão e com a seriedade do trabalho que você está oferecendo ali para a empresa. Mas a maior parte é sobre a credibilidade que você passa ali na reunião, frente a frente com o cliente. Então, assim, ele precisa sentir em você e ele tá mais que certo nisso, porque na maioria das vezes a demanda que você vai pegar ali tá em xeque a empresa dele, que é o ganha-pão dele, dos filhos, patrimônio da vida dele. Porque geralmente no tributário os valores são altos. Então, assim, é a seriedade, é a demonstração de capacidade, a credibilidade que você passa na reunião. Então, é aí que entra a sua teoria, a teoria de você saber. Porque, assim, a teoria você expõe ali na reunião. As adversidades vão ser após a reunião, na prática, ali você e o judiciário. Mas, então, se esforça o máximo possível em todos os aspectos que você puder para você passar a credibilidade na reunião. Através do seu conhecimento, através da sua postura. Como é que você tem feito então, o que você falou. Gente, o que o Gustavo falou que eu bato muito na tecla é que, assim, a gente tem que ter um perfil, sim, de mostrar... o Gustavo tá de gravata agora. Ele não é de camiseta, né, atender um cliente. Por quê? Nós somos de uma área formal e o direito tributário é mais formal ainda. Quem me vê até aqui no meu perfil de professor, às vezes me vê com a tatuagem de fora, de uma forma mais informal, mas eu jamais me apresento assim na frente de um cliente. Por quê? E isso porque eu já tenho quase 50 anos, eu não passo mais, infelizmente, eu não passo mais a achar que eu sou muito novinha, isso não tem mais esse problema, né? Mas o que que acontece? Para quem não me conhece, Gustavo, mesmo eu que sou mais velha, que tenho 25 anos de profissão, para quem não me conhece, eu tenho que passar a mesma credibilidade que qualquer um que está começando agora. Então, quando eu bato muito nessa tecla da aparência, não é julgamento. A professora é preconceituosa ou tá discriminando. Eu não estou discriminando ninguém. Eu só estou dando o mundo real. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo é real. O mundo é aquele que vai olhar e ele vai te julgar. Por isso, inclusive, a gente fala muito na mentoria, Gustavo, sobre a questão da prospecção passiva também, né? Que é o quê? Por exemplo, o Gustavo é super ativo na prospecção ativa. O que nós estamos pegando no pé dele agora? Ontem ele tomou uma chamada do Vini, até que é o outro mentor, né? E eu tive que dar toda a razão, não tinha argumento. Ele deu uma puxada no Gustavo, por quê? Na mentoria, a gente ajuda o mentorado não só na prospecção ativa, mas também na prospecção passiva. Por quê? Por exemplo, a Soraya que está aqui assistindo, né, que é minha mentorada também. A Soraya fechou um contrato pela prospecção passiva. O que é isso? É quando você cria uma autoridade na internet, onde você demonstra que você tem capacidade e conhecimento para poder
trazer aquele cliente para te consultar e para te contratar. Então, assim, existem as duas fontes. Prospecção passiva, que é quando você faz essa autoridade dentro da internet, e a ativa, que é o que o Gustavo faz a 1000. A chamada que o Gustavo tomou ontem do Vini, que é o outro mentor, o que ele quis dizer com isso? O Gustavo já é um furacão, é a prospecção ativa em pessoa. Só que o Gustavo, quando alguém vai consultar ele lá na internet para ver quem é o Gustavo, tá? A foto do Gustavo tá bonita lá, tá bonita, a descrição dele, mas tá faltando o quê? Conteúdo. E é isso que ele tá caprichando agora. Agora o Gustavo vai começar a intensificar isso. Porque se ele já tá fechando o cliente, fazendo tudo isso ativamente, pensem que com o esforço de um vídeo, com o esforço de uma postagem, de 5, 6 postagens sobre conteúdo, essas pessoas que não conhecem o Gustavo vão chegar no perfil dele e podem entrar em contato, ou essa prospecção ativa que o Gustavo está fazendo, quando ele chega, ele não é conhecido por essas pessoas, que a pessoa vai ver quem é Gustavo, vai acontecer o quê? Vai identificar, tá aqui o Gustavo, ele realmente tem, né? Ele tem um perfil que me demonstra que ele tem realmente autoridade do que ele está falando. Sabe por quê, Gustavo? Esses dias eu estava na minha mentoria e a gente estava concluindo o seguinte: as pessoas, até saberem quem nós somos e sabermos se nós temos conhecimento ou não, a gente tem que ter a oportunidade de se expor. Só que a primeira imagem é a que fica, é a casca. A gente é julgado pela capa do livro, sim, todos os dias. Pessoalmente, como você quer andar, o que você quer fazer, o problema é de cada um. Isso não tem nada a ver com isso. Agora, a casca do advogado, principalmente do tributarista, ela vai ser julgada pela capa. Ele só vai te dar chance de começar a mostrar conhecimento quando ele olhou a capa, se agradou da capa, e daí ele vai para a segunda etapa, que é ver o conhecimento que você tem. Por isso, Gustavo, que na mentoria a gente bate tanto na prospecção ativa e na passiva, né? Ó, a Soraya tá dizendo aqui, ó, fechei o contrato mesmo. Ela tá dizendo aqui, ó. E fechou mesmo, que a bicha é louca. Ó, a Soraya ela é forte na prospecção nativa também, mas na passiva também. Gu, uma coisa. Quando a gente fala de conhecimento, tá? De conhecimento técnico, conhecimento de conteúdo. Como é que você tem... Ó, a gente se conheceu no curso de prática tributária rápida e agora você está na mentoria. Dentro desse contexto, entre estudar por você, o curso de prática, a mentoria agora que a gente vai fazer 2 meses que a gente está fazendo a mentoria, como é que você, dentro desse contexto todo e o seu dia a dia, como é que você tem feito para desenvolver o seu conhecimento técnico e teórico para poder justamente chegar na frente do cliente e ter essa firmeza de se apresentar e passar a convicção para o cliente que você realmente tem conhecimento? Bom, então, as duas bases são essas. O curso de prática tributária, tá? Eu vou falar um de cada vez, porque os dois entram, assim, no mesmo peso, mas em momentos diferentes. Então, por exemplo, a maior vantagem que eu vejo no curso de prática tributária rápido é porque o curso está na sua integralidade ali disponível para você. Porque, vamos supor, tá? Você começa um curso normal, que vem dando a matéria de forma escalada, nas datas programadas do curso, né? Então, vamos supor, às vezes você está ali no início da natureza do tributo, o que é tributo e tal, e, assim, a primeira oportunidade que você tem de atuar, no caso, já é uma execução fiscal. E aí, não vai ter como você adiantar a calendarização dessa aula para você. E essa é a maior vantagem do curso de prática tributária, porque, por exemplo, tá lá degrau por degrau. Mas você tem a oportunidade, se for da sua necessidade, de pular 8, 10 degraus, ir lá estudar o tema daquele processo ou daquela reunião, daquela empresa, e depois você volta para o seu segmento normal ali do curso. Então, assim, para mim, a base inicial realmente foi o curso de prática tributária, até porque é muito prático mesmo, é realmente o que você vê no dia a dia ali. Algumas coisas ali que eu vejo poucas pessoas comentarem, mas que é fundamental no curso, quando te ensina a ler ali um diagnóstico fiscal da Receita Federal, que é ali, na minha opinião, o principal documento onde você começa a enxergar as oportunidades dentro dessa empresa, até uma execução fiscal, até as teses pacificadas, de recuperação administrativa e judicial, então tá tudo ali, bem à prática. Então, para mim, ali, para teoria, eu acho bem completo. E em segundo passo, vem a mentoria. Por quê? Eu não sei no caso de vocês, mas eu sempre me senti muito sozinho na área tributária aqui. Porque apesar de ter vários amigos e bons amigos advogados, nenhum era da área tributária. Então, quando surgiu alguma dúvida,
e a dúvida te assombra no processo tributário, porque um erro ali pode custar muito caro. Você fala, nossa, da onde? Não tem ninguém para perguntar. Então eu vou estudar. Algumas coisas realmente você não acha estudando, ou demora muito para achar um tempo que você não tem. E a mentoria é justamente isso, tipo, não é um curso. Você vai debater seus casos práticos ali, entendeu? Então você tem essa segurança, sabe, de ter não só uma segunda opinião, mas uma segunda opinião da sua mentora, que você acredita na capacidade e no trabalho que ela te demonstra. Então, assim, essa solidão, esse individualismo que muitas vezes pode prejudicar, cai por terra ali, entendeu? Então, eu acho ótimo, acho completo o projeto ali do Prática Tributária pela teoria e da mentoria por essa segurança, por, assim, você levou, sabe, discutir o contexto ali, entendeu? Realmente o caso prático, sabe? Pegar a solução do seu caso ali, então, porque nem sempre você acha na teoria, às vezes você vai achar na experiência, ou grande parte das vezes, eu acho. Tipo, ontem a gente estava no encontro e o Gustavo trouxe um caso dele de débito de uma empresa que estava no Simples Nacional e ela, por conta de débito, ela foi excluída e ela queria poder parcelar o débito, né? Só que existe uma restrição no estado onde o Gustavo atua que o estado não permite que aquele contribuinte parcele mais do que 2 vezes o débito em questão. E daí a gente pensa, né? Se o Gustavo fosse parar para estudar isso, vou procurar um livro que fale sobre não pode parcelar mais do que 2 vezes. Existe? Não. Se ele botar no Google, vai achar alguma coisa assim? Também não. O que a gente faz? A gente chama isso de hot seat. O Gustavo trouxe para a mentoria ontem esse caso, só que assim, ele já estudou, ele já foi atrás, ele achou uma resolução do Comitê Gestor do Simples que excetuava e não limitava o número de parcelamentos, muito pelo contrário, liberava. E trouxe esse raciocínio para nós. O que é a grande sacada? Eu já vi algum caso parecido com esse? Não, comigo pessoalmente nunca aconteceu isso, que eu tenho 25 anos de profissão. Porque todo dia existe um caso novo. Não existe um script que todos os casos vão ser iguais. Mesmo para mim que sou professora, mesmo para mim que sou mentora, mesmo para mim que estou há 25 anos e só 20 de tributário, mesmo para mim, eu não vi todos os tipos de casos acontecerem. Mas qual que é a diferença? Na mentoria, quando a gente vai discutir o caso prático, como esse exemplo que o Gustavo trouxe, a gente desenvolve o raciocínio jurídico, onde cada um traz um pouquinho do seu conhecimento, da sua lógica jurídica, somado ao que o Gustavo já estudou e ao que ele quer alcançar. E dentro dessa discussão, nós concluímos o que, Gustavo? Que ia ter que impetrar uma unidade de segurança, conseguimos achar os argumentos que existiam lá dentro para poder fundamentar que tipo de liminar ele ia requerer e como é que ia suspender o débito da execução. Ou seja, um raciocínio prático realizado em cima de um caso prático dele, onde a gente exercitou questões técnicas e jurídicas do direito tributário num caso prático. Resolveu? Hoje você saiu de lá com a solução, Gustavo, ontem? Sim, saí bem claro para mim, né? Inclusive, eu acho que eu vou passar o final de semana trabalhando nisso, mas tudo bem. Mas foi legal que isso aí evidencia de novo a história do alfabeto, né? Porque, por exemplo, a gente achou a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Só que, ao mesmo tempo, a gente achou uma jurisprudência no TJ do estado em questão aqui, no caso que era Minas, que negou a liminar. Negou em primeiro plano, né? E eles apoiaram a decisão no TJ. Só que, novamente, a gente já foi para a letra B do alfabeto, né? A gente falou, pô, mas aqui tá ferindo o princípio da isonomia tributária, né? São dois pesos com as mesmas medidas, recebendo tratamento diferente, né? Quem tinha o crédito fiscal antes de 2010 não poderia parcelar, mas quem tem depois poderia. E aí a gente já decidiu esse caminho para ir tanto na teoria, né, nos argumentos, quanto tecnicamente ali, nas normas processuais, nos recursos cabíveis. E aquela hora que a gente conversou assim, daí tu falou, daí eu vou pedir uma liminar, eu já vou pedir para ele suspender a execução fiscal. O que eu te respondi? Respondeu que não seria necessário, né? Seria até redundante, porque se ele concedesse o parcelamento, automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, que era objeto da execução, estaria suspenso e, consequentemente, ela também. Sabe que quando esse tipo de situação acontece, eu fico feliz de participar disso também, porque o Gustavo, daqui a um tempo, esse raciocínio que eu fiz em relação a liminar para ele ontem vai ser automático na cabeça dele.
Por que que ontem ainda não foi? Porque, com certeza, eu com 20 anos de experiência tributária, eu tenho obrigação de fazer esse raciocínio automático e mais rápido que o Gustavo. O Gustavo está aprendendo. Dentro da advocacia que ele está exercitando, ele é jovem, ele é um jovem advogado, que já tem bastante experiência, porque ele é fução, ele é cara de pau, ele mete a cara, ele vai atrás, ele não tem medo, e ele pega os clientes, ele assume os casos, e assume muito bem assumido. E como diz minha mãe, o diabo o diabo é sábio porque é velho. Minha mãe sempre usa essa expressão. Então, assim, eu com 50 anos, o Gustavo com 30 e poucos, eu já tenho aí mais de 20 anos de vida, de experiência. Então, eu como mentora, na hora de fazer o raciocínio, eu tenho a obrigação de conseguir raciocinar um passo na frente do Gustavo. Por quê? Ao final da gestação, como eu disse, até falei isso para a Melissa hoje de manhã, o que é a gestação? 12 meses de mentoria, pode ser renovado daqui a 12 meses também. Cada um vai ser gestado e ser parido com um raciocínio mais automático e mais prático, cada vez mais, conforme o que cada um de vocês estuda, o que cada um de vocês traz para dentro da mentoria. Uns vão ser mais prematuros, uns vão ser filho de burro, vai nascer lá com 11 meses, não com 9. Mas todos, ao final da mentoria, com certeza, vão estar automaticamente raciocinando dessa forma. E qual que é a consequência disso? Criando advogados independentes que não dependam permanentemente de mim, e nem de um professor, e nem de um mentor. Claro que dúvidas vão surgir, a gente vai trocar ideia, troca ideia, isso não é problema. Mas o objetivo, Gustavo, e é isso que eu fico feliz, quando vocês chegam com um caso prático, entendem, trazem outras soluções e outras questões e saem dali com uma possibilidade para executar, porque, claro, a gente concluiu isso, agora o Gustavo vai botar em prática. Ele vai fazer o mandado de segurança, ele vai escrever a liminar. Se ficar com alguma dúvida nesse meio tempo, ele conversa comigo de novo, conversa com um grupo de novo, a gente diz, não, ajusta aqui, ajusta aí, e faz a impetração do mandado de segurança e a gente vai esperar para ver se teve a concessão da liminar ou não. Se não conceder, conversamos em cima, né, Gustavo? Agravo, o que a gente vai fazer? Então, toda a condução do processo a gente faz em conjunto. Todo mundo conversa junto, todo mundo aprende. E ontem, com certeza, quem estava na mentoria aprendeu junto. Se nunca passou por isso, se caso passar por uma situação análoga, já vai ter aprendido, né? Já vai saber o que fazer exatamente em relação a isso. Então, isso é muito bom, o aprender em grupo, né? Uhum. Esse é um detalhe importante, porque eu nem sei como que a professora Letícia consegue, mas assim, ela praticamente passa 24 horas respondendo ali os mentorandos e tal, porque é dúvida atrás de dúvida. Então, tipo assim, ela começa a responder 8 da manhã, passa a tarde, passa a noite respondendo. Não sei como ela consegue, mas consegue. Parabéns pela retaguarda jurídica aí que nos dá sempre. Obrigada, Gu. É que eu falei hoje para a Melissa, né? De manhã eu estava conversando com ela, eu disse o seguinte: eu podia ter optado em ficar só no meu escritório, que honorários de advogado tributarista de tempo de profissão, né? A gente vai acumulando e vai ganhando mais, e tendo mais clientes, e vai tendo mais resultado financeiro, inclusive, né? Ó, minha mãe tá dizendo que são 28 horas que eu fico acordada, viu, Gustavo? Verdade. Tinha pensado nisso, viu? Faz sentido. Dúvida minha. Diego? Pareceu uma grande dúvida minha. Agora eu sei como que você consegue. Aí, tipo, dá 8, né? 4 ali de repouso, trabalho e 24 respondendo, mentorando. 24 respondendo. Mas assim, quando eu optei em ser mentora e quando eu optei em ser professora, você sabe, eu optei isso porque além de, claro, todo mundo quer ganhar, eu quero ganhar na mentoria, eu quero ganhar dinheiro com os cursos, óbvio, né? Ninguém quer trabalhar de graça. Mas essa minha opção foi justamente o quê? Alavancar vocês, né, que optam em fazer essa caminhada comigo, para que vocês consigam de uma forma mais rápida, menos dolorosa, ter mais resultado, minimizar risco de erro dentro de um processo, como tu falou, né, Gustavo? Um erro num processo tributário normalmente custa muito caro, porque os valores que são envolvidos são muitos, né? Então, minimiza risco de erro. Você não precisa economiza tempo, porque o que você ia ficar procurando no Google, num livro que não tem, você não ia achar resultado. E lá dentro você consegue sair com mais segurança e com mais resultado. Então, assim, para mim, quando eu vejo vocês tendo resultado, vocês ganhando dinheiro, vocês fechando o primeiro contrato, ou mais de um contrato, que já é teu caso, né? Automaticamente, eu fico muito realizada. E você sabe que hoje me perguntaram, a Melissa até me perguntou isso hoje de manhã, eu vou repetir. Ela perguntou assim para mim: por que eu decidi deixar de vender cursos para ser mentora? Eu disse para ela: porque eu cansei de botar gasolina em carro quebrado. O curso, eu vendi o curso, mas eu vi assim, eu me dedicando assim, 100%, né, dos meus 50 que eu tenho obrigação de me dedicar,
e às vezes não via o retorno dos alunos, não se dedicavam e reclamavam que não tinham retorno. Quando eu optei pela mentoria, eu disse, bom, só vai fazer mentoria quem eu quiser, né? Eu escolho os meus mentorados, por isso que a gente faz a entrevista inicial. E quando vocês entram na mentoria, são pessoas que têm o mesmo objetivo que eu e não são carros quebrados. São carros potentes, precisando de manutenção, às vezes um pouquinho para dar uma ajustada e dar um gás, botar uma gasolina turbo ali para que vocês realmente possam startar uma carreira ainda melhor. Então, por isso que eu resolvi trocar da mentoria, porque eu não queria mais botar gasolina em carro quebrado e eu não quero mais perder tempo com quem não quer crescer, com quem não quer ter resultado. E você, Gustavo, para mim, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais tem resultado desde sempre. E eu sou assim, fico muito feliz. E por isso me senti, sabe, na obrigação de te trazer aqui para conversar com o pessoal, para as pessoas entenderem que você, jovem advogado, já tem resultado e já tem sucesso na carreira. E isso é só o começo, né? Amém. Sim, espero. O que você está pensando em termos de faturamento? Qual que é o seu objetivo de faturamento até o final do ano, ou por mês? Bom, meu objetivo de faturamento, eu vou manter o mesmo que eu coloquei ali na mentoria. Eu gostaria de uma média de entre 100 mil, entre 100 e 120 mil reais mês, estava ótimo. Mês. Tá perto disso? Tá longe disso? Como é que tá fechamento de contrato? Então, fechamento de contrato é uma coisa, faturamento é outra, né? A gente fecha o contrato, depois começa toda aquela briga para ter o êxito, para depois a gente conversar em honorários, né? Então, em fechamento de contrato, na verdade, sei lá, eu não consigo reclamar, né? No meu fechamento de contrato, eu agradeço muito a Deus pelo resultado que eu tenho, tanto nele quanto no honorários, mas estamos chegando perto aí. Assim que eu gosto. Gu, a gente está chegando quase já em 45 minutos de live. Você, como um jovem advogado, né, meu querido mentorado, qual é o conselho que você deixaria aqui para quem está nos assistindo, que quer começar a carreira tributária, ou que já está na carreira tributária e quer decolar ainda mais nessa carreira tributária? Qual é a mensagem que você deixaria para eles? Então, eu acho que tem que agir. Por exemplo, eu vejo vários colegas, inclusive na época do prática tributária, que, por exemplo, você quer obter todo o conhecimento de uma área que é extremamente intensa para depois você conseguir pegar a segurança, para depois se apresentar para um cliente, para depois agir. E nisso a gente sabe tanto o quanto o tributário é fugaz, o quanto as leis mudam rápido, principalmente se essa lei for benéfica para o contribuinte. Então, nisso é uma fila grande. O mercado vai passar na sua frente, as leis vão mudar, você vai ter que estudar tudo de novo. Então, você tem que agir, sabe? Vá se capacitando cada vez mais, transfira segurança ali na reunião para o cliente. E medo é normal, ele só não pode te paralisar. Então, tá com medo, vai com medo mesmo, mas não transparece isso, transparece seu medo só para você. Depois você vai chegar em casa, vai acalmar, vai começar os seus caminhos e vai conseguir caminhar. Então, é isso, tem que agir, tenta ignorar, não deixa o medo ficar no seu ouvido falando e força de vontade e fé em Deus, claro, sempre é isso. Acho que é por aí. Por exemplo, um exemplo bom disso foi quando estava pegando ali auto de fração pequenos, 300, 400 mil, e aí apareceu aquele de 2 milhões e 200, lembra? Que nós trabalhamos em parceria. Sim. Então, assim, uma empresa de outra cidade me procurou com auto de fração de 2 milhões e 200 mil reais. Nunca tinha visto aquele valor no auto de infração na minha vida. E aí, para piorar, por uma falha da contabilidade, todos os prazos administrativos tinham sido perdidos. E o crédito já estava sendo executado na Justiça Estadual. E a empresa já em ponto de fechar, por causa desses 2 milhões e 200. Falei, o quê? Não é por causa do valor, claro que deu medo e tal, mas eu falei, nossa, aqui pode ser uma chance e tal, sabe, conseguir ter uma reserva de emergência, um dinheiro na conta e tal, e a gente pegou e nós tivemos um êxito, né? A liminar foi deferida, ainda não teve o trânsito em julgado, mas assim, a gente bateu de frente com a delegada da Receita Federal ali, ganhamos essa liminar. E é isso. Então, por exemplo, ali se você tivesse escutado medo, talvez outra pessoa estaria comemorando esse êxito e não nós. E a gente conseguiu restabelecer os prazos do administrativo que tinham vencido, gente. Só isso que a gente conseguiu. Tinha perdido tudo, pegamos tudo perdido.
conseguimos restabelecer os prazos para poder... Ou seja, a empresa estaria fechada hoje, né, Gustavo? Exatamente. E além disso, nós suspendemos a execução fiscal sem parcelamento. Olha, depois dizem que advogado não faz milagre, às vezes a gente faz também milagre. Tem mais essa. Ó, o que a gente fez para conseguir isso? Estudamos, nos dedicamos. O Gustavo, eu fiz toda, né? A gente estudou, escrevi, o Gustavo despachou. Ou seja, foi um trabalho super de equipe, porque teve estudo, a gente traçou uma estratégia, conseguiu um resultado e hoje a empresa está aberta e estaria fechada. Quantas famílias estariam desempregadas? O dono da empresa ia estar quebrado. É isso. A gente carrega, gente, além de tudo, uma responsabilidade social. Nós, como advogados tributaristas, a gente lida com pessoas jurídicas, principalmente também, né? Pessoas físicas. Mas quando a gente consegue, na verdade, né, manter uma empresa aberta para que ela não se encerre, a gente tem uma responsabilidade. E isso é uma responsabilidade social. Isso foi atingido. Minha mãe está dizendo aqui, ó, foi Davi contra Golias. Parabéns. Exatamente, mãe. Essa foi Davi contra Golias, exatamente, perfeitamente. Até porque nós recebíamos ali e-mails constantes da delegada da Receita falando não vai ser reaberto nenhum prazo, não tem nenhuma base legislativa para isso, não tem nem nada. Tipo, ela estava desatualizada, né? Tanto que quando nós respondemos, né, o e-mail também informando a legislação, e nós não tivemos mais respostas. E aí nós impetramos o MS. Gente, trabalho em equipe. O Gustavo estudou muito. Quando ele me trouxe esse conteúdo todo, ele veio com tudo mastigado. Ele veio com uma lista de fundamentos que eu só escrevi e ele despachou. Foi um trabalho de equipe muito bacana que deu resultado e eu fico feliz por ter participado disso também. Gu, olha só. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter topado fazer a live aqui comigo. Eu acho que você é um exemplo. Eu acho não, eu tenho certeza que você é um exemplo de pessoa, de advogado, de mentorado, que é sensacional. Você sabe que eu sou tua fã, e não estou falando isso porque eu estou aqui na frente de todo mundo na internet, você sabe que eu sempre falo isso para você também. Você é um cara que vira, que se vira, que puxa, que corre, que não tem preguiça. Eu tenho pavor de gente preguiçosa. Eu não minto, não escondo. Eu tenho pavor, não quero gente preguiçosa perto de mim. Tenho pavor disso. E eu tenho a chance e a oportunidade de conviver com você, e você me inspira, né? Você é mais jovem que eu, mas você me inspira. Por quê? Eu vejo em você um futuro extremamente promissor que já está acontecendo. Porque você está se dedicando cada dia mais. Tenho visto teu crescimento permanente todos os dias. E tenho certeza que eu vou estar bem velhinha e perto de você ainda, vendo todo o sucesso que você teve durante toda a sua tua carreira e que vai estar lá na frente super consolidado. E sei que mesmo consolidado e rico, você não vai parar de trabalhar, porque eu te conheço. Mas, amém. Deus, eu tenho certeza que você vai continuar trabalhando. E toda a admiração, o respeito, e da minha parte ainda a gratidão é recíproco. E se Deus quiser, acho que a gente tem muita coisa para conviver juntos aí, muito aprendizado, muita vitória, muito progresso, muita decepção também, porque inclusive eu falei ontem na mentoria, sabe, para cada contrato que dá certo, 3, 4 dá errado, mas esse um cobre todos. Não existe mar de rosas. Teve um dia ruim, tá pensando em desistir, vai para casa, assiste um filme que amanhã, outro dia, você tá novo. E é isso. Eu desejo sucesso ali a todos os meus colegas da mentoria, a todos que estão assistindo a live aqui também, e que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Inclusive, logo eles estarão aqui também conversando com a gente. Gu, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Eu sei que deve estar correndo também. Galera, obrigada por todos vocês que estiveram aqui presentes. Tenho certeza que essa live de hoje foi uma injeção de ânimo. Ó, professor Ramiro Lousada na área, que honra. Estava de aniversário ontem, nosso aniversariante. A gente quer um pagode, viu? Ele tem que vir para fazer uma festa lá em São Paulo nos chamar. E assim como, Ramiro, eu acho que você vai ser tipo Ramiro, viu, Gustavo? É o mesmo perfil de vocês, assim. Vocês têm até idade compatível aí, é o mesmo tipo de advogado, mesmo tipo de perfil. Então, assim, gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela interação, o pessoal que interagiu aqui, principalmente pelo pessoal, né, que é da nossa mentoria, nossos amigos e colegas da mentoria. Obrigado pela interação, Gu. Um beijo para você, fica com Deus, boa corrida aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Tchau a todos. Boa tarde. Beijo, galera. Obrigada. Tchau, tchau.